Em nosso estudo de hoje, a lição 65 do livro Segue-me, que tem como título Obsessões. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13. Nem sempre conseguimos perceber. Os processos obsessivos, vastas vezes, porém, principiam de bagatelas. Olhar de desconfiança, grito de cólera, frase pejorativa, ponta de sarcasmo, momento de irritação, tristeza sem motivo, um instante de impaciência, a indisposição descontrolada. Estabelecida a ligação com as sombras por semelhante tomada de vigilância, eis que surgem as grandes brechas na organização da vida ou na moradia da alma. Desarmonia em casa, discórdia no grupo de ação, o fogo da crítica, o veneno da queixa, doença imaginária, rede de intriga, treva do ressentimento, discussão infeliz, o afastamento de companheiros, a rixa sem propósito. As obsessões que envolvem individualidades e equipes quase sempre partem de inconveniências pequeninas que devem ser evitadas qual se procede com um minúsculo foco de infecção. Para isso dispomos todos de recursos infalíveis, quais sejam a dieta do silêncio, a vacina da tolerância, o detergente do trabalho e o antisséptico da oração. Gente, eu recebi recentemente um desses vídeos que contam histórias da vida de Chico Xavier, porque hoje são vários, tem muitos livros e muitos vídeos. E um vídeo assim que botou a gente para pensar, porque é o seguinte, o Chico Xavier, ele havia tropeçado e caído no chão, e quando ele cai, Emmanuel aparece do lado dele e fala para ele: Chico, agradece o tombo que você levou. Eu fiquei imaginando, gente, como é que se pode agradecer um tombo que você levou depois de ter tomado um susto lado emocional, né? Mas aí, depois foi explicado para o Chico que, na verdade, alguns espíritos trevosos estavam tentando fazer sintonia com ele, não conseguiam fazer sintonia e provocaram esse tombo para ver se na hora do tombo ele descuidava do lado emocional dele e abria uma brecha para essa sintonia. Eu falei, peraí, gente, é assim que funciona? Então, peraí, se uma pessoa está encarnada e quer falar comigo, ela vai chegar na minha frente, me dá licença, vai tentar chamar minha atenção de alguma maneira. Mas ela vai falar alguma coisa, se aquela coisa não for do meu interesse, ou realmente não chamar atenção de alguma maneira, eu simplesmente vou desconversar e vou voltar para a minha vida normal. Com relação ao mundo espiritual, não existe essa coisa da pessoa parar na sua frente, né? São raros os casos, tem que ter autorização, né, para ter a mediunidade de evidência, mas de ordinário não é. De ordinário, o que ele vai chamar a atenção? Vai chamar a atenção através das ideias ou principalmente através do lado emocional. O lado emocional, o que te fala? O que pega a gente de surpresa? Deixou você triste? A tristeza é uma emoção, a raiva é uma emoção. A raiva, o Chico Xavier, ele até fala, né, se você estiver com raiva, tiver água do lado, bota água na boca para no momento da raiva não falar coisa que não deve. Né? A libido é uma emoção. Quando você está sob a influência muito forte da libido, fica quieto também, que também às vezes você perde a razão também, isso é coisa humana, para a gente entender aquele lado emocional nosso. Mas são emoções. Essas emoções permitem com que a gente estabeleça sintonia, pluga. Ele vai usar aqui tomada da invigilância, o termo que o Emmanuel usa. Ele faz um plug ali com os espíritos. Então é interessante como é que ele fala assim, das pequenas bagatelas, onde o processo obsessivo pode começar, porque ele coloca aqui coisas simples, um olhar de desconfiança, alterou meu lado emocional. Eu entrei num campo de sintonia, como se fosse o rádio operador, como se fosse aí hoje as ondas da internet, né? Entrei naquela sintonia. Então, olhar de desconfiança, grito de cólera, um grito de raiva, uma frase pejorativa, ponta de sarcasmo, o momento de irritação, tristeza sem motivo, instante de impaciência, indisposição descontrolada, quer dizer, todos esses pontos aqui são coisas que são simples para a gente fica imaginando, eu tenho o meu direito também de
de ter o meu dia em que eu vou fazer, deixa eu pensar do jeito que eu quiser. Tá, mas você estabelece sintonia com seres que você não está observando. De maneira que a gente vai percebendo que aquilo vira uma cadeia, uma linha. Hoje de manhã, por exemplo, eu fui acordado praticamente com uma informação que deixa a gente inquieto no primeiro momento. Até que eu parei comigo e falei, peraí, para que ficar nessa inquietação? Oração, respira fundo, vamos começar. Quebrou totalmente a sintonia. E é interessante, né? Parece que a nossa cabeça é um grande rádio mesmo, né? Quebrou a sintonia mesmo. Aquela sintonia era uma sintonia de mal-estar, uma sintonia de dor de cabeça. Agora, sintonia leve, consegui voltar para o meu padrão normal, não deixei aquele padrão tomar conta. O problema é que depois a gente vai se lamentar tanto, de tantas vezes que a gente se deixou mudar o nosso padrão vibratório por coisas tão insignificantes como essa, mas ele chama a atenção para a gente do seguinte, ó, isso foi para apenas estabelecer a ligação. Então vamos fazer uma comparação nossa aqui de novo. Alguém pegou o telefone e ligou para mim. Enquanto o meu telefone está tocando aqui, ó, não se estabeleceu a ligação. Eu atendi, coloquei no ouvido e dei atenção, estabeleceu a ligação. Então o que ele está querendo dizer para a gente é, ó, nesse primeiro momento, o olhar de desconfiança, esses princípios, essas coisas tão simples, né? Foi para estabelecer a ligação. Estabelecer a ligação, o que é que o espírito vai querer fazer? Vai tentar o máximo para não perder essa sintonia, para me influenciar, né, da maneira que puder. E aí ele vem dizendo que surgem as grandes brechas. E o que pode acontecer? Desarmonia na casa, aquele mau humor da esposa, do marido, dos filhos, discórdia no grupo de ação, fogo da crítica, veneno da queixa, doença imaginária. Olha só, doença imaginária. Também muitas começam pelo processo obsessivo. Rede de intriga, treva do ressentimento, discussão infeliz, afastamento de companheiro, rixa sem propósito. Coisas aparentemente pequenas, mas que podem se tornar grandes. E depois, com o processo de repetição, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, são 1000 alfinetadas que no final acabam por fazer a diferença. E o processo obsessivo está estabelecido. Então o Emmanuel, ele, depois de falar sobre isso, ele chama atenção para a gente, se vocês pudessem observar aqui do lado de fora, igual eu observo que uma grande cachoeira que vai desaguar no rio, lá embaixo, ela tem início numa nascente desse tamaninho. Ele fala, as obsessões que envolvem individualidades e equipes quase sempre partem de inconveniências pequeninas que devem ser evitadas. A grande construção tem, por início, o tijolinho. Mas é esse tijolinho, o que ele fala para a gente? Ó, as grandes obsessões, de repente, elas podem ser evitadas assim. A gente não entrando nesse círculo aqui que os espíritos estão traçando para a gente, para poder nos influenciar. E é interessante porque o exemplo que eu dei do telefone, né? Aí eu começo a falar com a pessoa pelo telefone e estou recebendo as informações dele. O espírito não, gente, eu não vejo o espírito, eu não ouço a voz dele. Ele chega do meu lado, ele se comunica comigo exclusivamente por pensamentos. Apenas aqui no pensamento ele se comunica comigo. E aí, aquele jargão espírita é sempre válido a gente repetir, né? Diga o que pensas, eu te direi com quem andas. O que está no teu pensamento? Ele fala para a gente tem que observar isso tudo igual um minúsculo foco de infecção. Quem já teve um animal, por exemplo, que teve bicheira, igual o pessoal fala. O que é bicheira? É uma mosca que vai ali, pousa e coloca os ovos dela. Gente, a bicheira é um exemplo impressionante, porque se você identificar logo e tratar logo, você resolveu o problema. Se você deixar 2 dias, 3 dias, o estrago que ela faz não é irreversível ainda, mas é um estrago tão grande no animal, o animal não consegue se defender. E tem um remédiozinho simples que ele vai tomar, vai matar as larvas todinho, vai colocar uma pomada, mas se deixar um pouquinho, esse foco pequenininho se transforma numa coisa enorme. É a mesma coisa que no caso da obsessão. Então ele coloca, para isso dispomos todos de recursos infalíveis. Quais são os recursos? Silêncio, tolerância, trabalho e oração. Emmanuel fala de maneira poética. Dieta do silêncio, vacina da tolerância, detergente do trabalho, antisséptico da oração. São os 4 recursos que ele oferece para a gente
como profilaxia para essas pequenas infecções. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.